Boa tarde, queridos. Estamos aqui mais uma vez na presença do nosso Senhor Deus para dar mais uma aula de física, né? Dar continuidade sobre o nosso conteúdo que vai preparar vocês para o Enem, para que vocês possam fazer uma boa prova. Mas como sempre a gente faz, vamos agradecer ao Senhor, né? Entregar nossa aula na mão de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos na Tua presença, meu Senhor. Por isso, eu te agradeço. Coloque a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas e que nós possamos, Senhor, sempre te buscar e te honrar. Dai sabedoria, Pai, a cada aluno, Senhor, que está estudando, que está vendo esta videoaula, e que eles possam, Senhor, conseguir o objetivo maior no final do ano, que é ser aprovado no Enem e entrar na universidade que eles almejam. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olha só, já estamos vendo na parte da eletrodinâmica, né? E já vimos a parte sobre corrente elétrica, nós já falamos sobre na parte de eletrostática, que foi a aula algumas semanas atrás, sobre cargas, né? Sobre número de elétrons, sobre a carga elementar. E hoje nós vamos dar início a resistores, tá? Aí eu tenho que começar a ter o entendimento do que seria resistores. Olha, resistores pode dar essa caneta aqui mesmo? Vamos lá que a gente estávamos só trocando de equipamento. Então, olha só. Quando a gente está falando de resistores, né, é algo que vai de uma certa maneira, no sentido assim mais popular, resistir à passagem de alguma coisa, entendeu? Então a gente vai ver essa parte de resistores, nós vamos ver aqui sobre resistência elétrica no primeiro momento. Ó, resistência elétrica ou resistores. É todo elemento do circuito cuja função exclusiva, olha só, função exclusiva é efetuar a conversão de energia elétrica em energia térmica, que nós chamamos de efeito Joule. Tranquilo? Então, olha só, resistores é todo elemento cuja tem a função principal e exclusiva na conversão de energia elétrica em energia térmica, que a gente chama de efeito Joule. Isso acontece por quê? Porque nenhuma energia ela é transformada, ela é utilizada a 100%. O que é que acontece? A corrente elétrica, quando ela está passando por uma determinada seção, por um fio, de uma certa... O que é que vai acontecer? A passagem dos elétrons vai fazer com que aquele material se aqueça. E aquecendo, nós vamos ter o quê? Uma transformação. Só um instantinho que deu problema. Só um instantinho. Tá. Continuar aqui. Então, é todo elemento cuja função exclusiva é a conversão de energia térmica, de energia elétrica em energia térmica, ou seja, vai ter um aquecimento. E quando há esse aquecimento, a gente chama de efeito Joule. E aqui vocês estão vendo alguns exemplos de resistores, tá? Eu tenho aqui, eu vou fazer aqui para vocês, e vocês vão ver aqui o modelo de alguns resistores, ok? Temos aqui outro, ó. Então, são vários modelos de como é que vem essa questão de resistores, como vocês podem ver, tá? Qual é mais utilizado, professor, quando a gente está resolvendo questões que aparecem na prova? O que é mais comum aparecer é desse modelo e esse aqui, tá? Mas o que seria um resistor agora? Eu posso considerar, professor, uma lâmpada um resistor? Sim, a lâmpada é um resistor, o ferro elétrico é outro resistor, o liquidificador, o ventilador, tudo aquilo que vai pegar aquela energia, aquela corrente elétrica e, de uma certa maneira, transformar ela em energia térmica, ali está tendo uma certa resistência, ali é um resistor. Tranquilo? Então, não é apenas essas figurinhas que aparecem, não, tá? Então, nós temos vários modelos de resistor. Tranquilo? Olha só, conceito de resistência. A resistência é a propriedade de materiais que possui de apresentar oposição à passagem da corrente elétrica
E a gente define da seguinte situação. Olha, a resistência, então a gente vai sempre dizer que U é igual a R, tá? Para vocês já terem em mão. Então, quem é o U? O meu U vai ser a minha DDP. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui esse pincelzinho aqui para ficar um pouquinho mais grosso. Pronto. Então, quem é esse U? É o que eu vou chamar de tensão, tá? É a minha tensão. Beleza? Quem é o R? O R é o resistor. Que é a minha resistência, né? E o I é a corrente elétrica. Pronto. Tranquilo? Então, pessoal, já aproveitando, eu já vou falar para vocês o seguinte. Essa equação aqui, ó, U igual a R, é o que a gente chama eu peço desculpa mais uma vez, mas aqui está dando uns probleminhas técnicos, aqui a internet não está ajudando muito, tá? Mas vamos dar continuidade, tranquilo? Então, voltando aqui para vocês, olha só. Para quem perdeu aí, presta bem atenção no que eu falei. Eu disse o seguinte, que é o conceito de resistência? É a propriedade que os materiais possuem de apresentar oposição à passagem da corrente elétrica. Então, o que é que ele está me dizendo? Que vai ter um determinado fio, seção, como a gente costuma chamar, uma determinada seção, em que vai ter um certo resistor, que eu vou chamar de R, tranquilo? E por esse resistor vai passar uma corrente. Então, esse resistor vai ter uma certa resistência à passagem dessa corrente elétrica. Então, essa é a definição de resistência. Como é que a gente vai achar, professor, calcular? Olha só. A fórmula que a gente vai utilizar, que já vou logo falar da primeira lei de Ohm aqui, ó, primeira lei de Ohm, que é simplesmente essa equação aqui, ó, U igual a R. A tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Essa fórmula está ligada, ela é o que a gente chama da primeira lei de Ohm, tá? Só por questão de curiosidade, coloquei aqui para vocês, diz que o reostato é o resistor da resistência variável, tá? Por quê? Claro, porque existe resistência variável e existe resistências que não variam, o que a gente vai falar um pouquinho agora. Olha só, como eu já antecipei lá sobre a questão da lei de Ohm, nós vamos verificar aqui, também já falando da lei de Ohm, e nós vamos ver o seguinte, tá? Que mantendo a temperatura constante, a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor é proporcional a DDP. E o que seria essa DDP? A tensão. Essa DDP nada mais é do que a minha tensão, ou seja, é o meu U. Tá? Essa DDP é a minha tensão. Então, olha só. Nós vamos ter dois tipos de gráficos. Nós temos o gráfico do resistor ôhmico e nós temos o gráfico do resistor não ôhmico. O que é que vai diferenciar um do outro? O resistor ôhmico, no gráfico, vocês vão perceber que a resistência sempre vai ser a mesma no decorrer do tempo. Sempre vai ser, como a gente observa aqui, ó, nesse gráfico aqui, a gente está vendo que a resistência em qualquer ponto dessa reta, aqui, ó, em qualquer ponto dessa reta, como eu acabei de falar para vocês, qualquer pontinho dela, a resistência vai ser a mesma, ou seja, vai ser constante, tá? Em qualquer ponto dela, a minha resistência vai ser a mesma. Isso é o quê? O gráfico de um resistor ôhmico.
E o de um resistor não ôhmico, vocês vão prestar atenção que ele vai variar, ó. Tá? Vocês vão prestar atenção que a resistência em cada ponto desse vai ser diferente, não tem o mesmo valor. Então isso é o que vai diferenciar um resistor ôhmico de um resistor não ôhmico. O resistor ôhmico, em qualquer ponto, a resistência vai ter o mesmo valor, tá? E o resistor não ôhmico, em qualquer ponto deles, as resistências vão ser o quê? Diferentes. Em qualquer ponto que eu colocar no resistor não ôhmico, vai ser diferente. Tranquilo? Beleza, queridos? Então a gente vai dar continuidade. Agora aqui, ó, resistividade. Essa resistividade, dado um condutor homogêneo de comprimento L e a área de seção a resistência elétrica de seus extremos. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Nós temos duas leis de Ohm. Nós temos a primeira, que é U igual a R, e agora nós vamos falar da segunda lei de Ohm, que quando a gente vai falar é simplesmente que a resistência, nós vamos ter a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Isso aqui é o que a gente vai chamar da segunda lei de Ohm, tá? Então eu vou ter um fio qualquer que vai ter um determinado comprimento e uma determinada área. Tranquilo? Claro, e essa resistividade é de cada material, tá bom? E é nessa situação, assim, essa é a segunda lei de Ohm que a gente vai achar a resistência. Beleza? Olha só a observação que eu coloquei aqui para vocês. A resistividade varia de um material para o outro. E para o mesmo material pode variar com a temperatura. Resistores ôhmicos, a resistividade é praticamente constante. Olha só, a resistividade varia de um material para o outro. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, aquela resistividade que é representada pela letra ρ, cada material vai ter o seu, então vai ser valores diferentes. Mas para um mesmo material, o que vai fazer com que essa resistividade possa mudar é simplesmente a variação de temperatura. Tranquilo? Agora nós vamos ver a parte de potência elétrica. Tá? Potência elétrica, toda vez que vocês virem falar sobre potência elétrica, a gente vai ver o seguinte, que a potência sempre vai ser alguma coisa, vamos colocar assim, dividida pelo tempo. Tá? Que nesse caso aqui, nós vamos ver que a potência é a energia dividida pelo tempo. Tá? Vai ser aqui a energia dividida pelo tempo. Tranquilo? Então, eu tenho a potência, que vai ser alguma coisa, que sempre vai ser assim, vai ter uma certa energia que vai existir durante um determinado tempo. Então, como diz aqui, é o quociente, ou seja, é a divisão entre a energia elétrica que a carga ganha ou perde ao atravessar um dipolo em um tempo. Pronto. Tranquilo? Aí nós vamos ver aqui as fórmulas que a gente vai utilizar, como essa aqui, ó, U igual a R, como eu já falei para vocês, que é a primeira lei de Ohm. Nós vamos ver também aqui que pode ser que a potência é a resistência vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. Assim como eu posso ver que a potência é a tensão vezes a corrente elétrica, mas também eu posso dizer que a potência é U elevado ao quadrado sobre R. Então, nós estamos observando que eu tenho várias maneiras de calcular a potência, certo? Isso mostra que a gente vai ter várias alternativas, várias maneiras da gente poder sair para resolver questões do Enem. E cai bastante, sabe, pessoal? Cai bastante. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu estou dando todo o conteúdo da parte de eletricidade, desde a parte de eletrostática, entrando em eletrodinâmica. Mais para frente nós vamos ver eletromagnetismo. E no final, antes da prova do Enem, nós vamos fazer uma aula onde nós vamos botar só questões do Enem direcionadas realmente só para a resolução de todo o conteúdo que foi dado durante esse tempo. Tranquilo? Então, fiquem despreocupados que tudo vai dar certo. Olha só, energia elétrica. Aqui, ó. Potência vezes o tempo. Ah, só pode ser, né?
É óbvio que é isso. Se a potência é a variação de energia dividida pelo tempo, então a variação de energia é a potência vezes o tempo. Lembrando que no sistema internacional, a unidade de medida é dada em joule, tá bom? E nós vamos ver que trabalhamos com kilowatt ou quilowatt-hora, dependendo da questão. O mais comum que as questões utilizam é quilowatt-hora. E aqui a lei de Joule, como eu já falei na aula passada sobre essa lei, tá? A lei de Joule, que a variação de energia é igual à resistência vezes a corrente elétrica vezes a variação de tempo. Uma coisa que nós precisamos ter atenção é sobre a lei dos nós. O que seria essa lei dos nós? Essa lei dos nós mostra o seguinte para a gente. Bem aqui, eu vou ter um ponto que é tipo uma bifurcação, que vai dividir, certo? Então, tu estás prestando atenção que a corrente elétrica está entrando aqui, e quando chegar aqui exatamente nesse nó, essa corrente vai se dividir, como mostra o desenho. O que é que eu tenho que entender? Que devido à conservação, vamos colocar assim, a conservação da corrente elétrica, o que é que está acontecendo? A corrente elétrica que está entrando vai se dividir nesse nó, mas a soma delas duas é igual à corrente que entrou. Então vai entrar uma determinada corrente elétrica, vai chegar nesse nó e vai se dividir. Mas a soma delas duas tem que ser igual à corrente que entrou, que é como mostra aqui, ó. I1 é igual a I2 mais I3, ou seja, a corrente que entrou é igual à soma das correntes que se dividiram lá no nó. Tranquilo? Agora, vamos começar a nossa brincadeira de resolver questões, tá? Sempre tem que ter. A gente não vem para brincar não, né? A gente vai começar a dar aula e a aula sempre tem, a gente aprende resolvendo questões. E de cara a gente já coloca essa do Enem de 2019, que ela diz o seguinte: as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir uma corrente elétrica. No arame das cercas, tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem o arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, a gente deve fazer o quê? Aí a letra A, fazer o aterramento da cerca. Letra B, acrescentar um fusível. Letra C, realizar o aterramento. E assim vai. Pessoal, se eu tenho uma cerca, olha só, é como na nossa residência. Então tu imagina que eu tenho aqui a cerca elétrica, tá? Eu vou ter aqui, vou ter aqui a cercazinha. Tranquilo? Então aqui é só para a gente ter a noção do que está acontecendo. Então aqui eu tenho uma cerca de arame. Pronto. Para que tanto os animais quanto as pessoas não levem choque, eu vou ter que fazer com que essas cargas, ou seja, sejam induzidas, sejam direcionadas para um local aonde não vai causar dano a ninguém. Então, imagina só, as redes aqui, quando ela chegar aqui, o que é que pode acontecer? Eu vou ter que fazer o aterramento, porque imagina que chega aqui e faz, olha, então eu vou ter que simplesmente fazer o aterramento. Quando eu fizer esse aterramento, as cargas vão diretamente para onde? Para a terra. Tranquilo? Fiz o aterramento, então as cargas vão diretamente para a terra. Aí, a alternativa correta, a letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Entendido? Tranquilo? Professor, por que não pode ser a letra B? Porque quando tu falar acrescentar um fusível de segurança na cerca, o que é que vai acontecer? Esse fusível, na hora que interromper, que ele sentir que ele estourar, ele vai impedir a passagem da corrente elétrica. Entendeu? Então não pode ser colocado um fusível. Vamos aqui para a segunda questão.
A segunda questão diz assim: o gráfico apresenta a diferença de potencial entre dois pontos de um fio, tá? Então tá aqui os dois pontos de um fio, diferença de potencial entre dois pontos de um fio. Pronto. Em função da corrente elétrica. Então aqui, bem aqui, como vocês podem ver, eu tenho a minha variação, ou seja, a minha tensão, e aqui eu tenho a corrente elétrica. Tá bom? Então eu já percebo que esse gráfico é da tensão pela corrente elétrica. E ele vai e diz: a resistência do fio entre os dois pontos considerados vale... Então pronto. Beber aqui um pouquinho de água, só um instante. A resistência do fio entre os dois pontos... Que pontos? Está aqui, ó. Imagina só, essa resistência entre os dois pontos do fio. Agora analisa só, eu tenho aqui uma tensão, olha, de 20, e eu vou ter uma corrente de quanto? De 1. Depois eu vou observar que logo aqui em cima eu vou ter uma corrente de, uma tensão de 40 e uma corrente de 2. Agora aqui em cima eu vou ter uma tensão de 60 com uma corrente de 3. Estão observando aí? Agora aqui, ó, eu vou ter uma tensão de 80 e uma corrente de 4. Pronto. Agora, olha só, pessoal, uma coisa interessante. Em cada ponto desse, aqui, eu vou ter as minhas resistências. Cada ponto desse, eu tenho uma resistência. Só que se eu olhar para o gráfico, eu vou ver que eu estou falando de um gráfico onde a minha resistência é constante. Porque esse gráfico aqui, pessoal, nada mais é do que o gráfico da primeira lei de Ohm. Tá? Da primeira lei de Ohm. Ou seja, esse cara é um gráfico de um resistor ôhmico. De um resistor ôhmico. Agora, olha só, como ele é um resistor ôhmico, pessoal, a resistência aqui, ela é constante, tá bom? A resistência, por ser um resistor ôhmico, a resistência é uma resistência que a gente pode dizer constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cada ponto daquele que eu marquei ali, a resistência vai ter o mesmo valor. Em cada ponto desse aqui, onde está o meu R, que eu vou chamar aqui, ó, R1, R2, R3 ou R4, em qualquer ponto desse, a minha resistência vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque é um gráfico de uma resistência ôhmica, ou seja, resistência constante, primeira lei de Ohm. Aí, se é a primeira lei de Ohm, professor, então quer dizer que U é igual a I. Exatamente. Se é a primeira lei de Ohm, é porque a resistência, né, U é igual a I. Primeira lei de Ohm, resistência constante. Bom, isso significa dizer, olha só aqui, que se eu pegar aqui para calcular a resistência em R1, ou em R2, ou em R3, ou em R4, vão ser o quê? Iguais. Então, eu posso dizer que R1 é igual a R2, que vai ser igual a R3, que vai ser igual a R4. Ou seja, em qualquer ponto desse, a resistência é a mesma. Vamos lá tirar a dúvida. Vamos lá para R1. Então, para R1, eu sei o seguinte, que o meu U vale 20 volts e a minha corrente vale 1 ampere. Então, para eu calcular a resistência 1, é simplesmente fazer isso aqui, ó. Resistência 1 vai ser igual ao U dividido pela corrente, aonde a resistência 1 vai ser
20 dividido por 1, que vai ser igual a 1 ohm. Desculpa, a 20 ohm. Porque 20 dividido por 1 é 20. Então, pronto. Beleza? Então, aqui eu já achei o valor da resistência 1. Bom, professor, o senhor disse que em qualquer ponto a resistência é igual, porque esse gráfico é de acordo com a primeira lei de Ohm. Sim. Então, a gente vai tirar a dúvida agora. Ó. Só escolher um outro qualquer. Vamos pegar aqui o R3. Então, para R3, o meu U vai valer 60 volts. A minha corrente vai ser de 3 amperes. Então, só calcular a resistência agora. De novo, a resistência vai ser igual ao U dividido pela corrente. Então, a resistência 3 vai ser quanto? Vai ser exatamente 60 dividido por 3, que vai ser igual a 20 ohm. Tá aí, ó. Percebeu? Se eu achar o R4 ou se eu achar o R2, vai dar 20 do mesmo jeito, porque é uma resistência, é um resistor ôhmico. Ah, professor, e se fosse um resistor não ôhmico? Se fosse um resistor não ôhmico, as resistências com certeza dariam diferentes. Tranquilo? Beleza? Só para a gente marcar aqui o nosso gabarito, a nossa alternativa, letra C. Tranquilo? Bem fácil, né? Não tem muito o que errar aí. Mas olha só, agora nós vamos para uma questão que ele está pedindo o seguinte: quer que a gente calcule a carga elétrica. Essa carga elétrica que vai atravessar durante 10 horas uma seção reta de um condutor. Então, tu imagina o seguinte. Tu tem aqui um condutor, pronto. Tu tem esse condutor, tranquilo? Ele diz isso aí, que tu tem esse condutor, que tu tem essa seção, esse condutor. Que nele tem uma resistência, certo? Tem uma resistência, isso aqui vai levar o quê? Para passar um tempo, ΔT, de 10 horas. Tá? E vai passar uma tensão aqui, deixa eu ajeitar isso. Vai passar uma tensão aqui, ó, de 110 volts. Uma tensão U de 110 volts. Tranquilo? E nele tem uma resistência, que ele colocou aí, eu vou colocar numa outra corzinha bem aqui, ó, uma resistência qualquer. Vamos colocar aqui, e essa resistência ele diz que é uma resistência de 20 ohm. Tranquilo? Essa carga, pessoal, que ele quer achar, tá? Essa carga que ele quer achar, que está passando por aí, essa carga que ele quer achar, e é justamente ele. Mas como é que eu posso? Lembra lá, quando a gente estudou a eletrostática, que eu posso dizer que a carga é o número de elétrons vezes a carga elementar, ou eu posso achar também a carga através da fórmula da corrente elétrica, que I é igual a carga dividida pelo tempo. Tranquilo? Mas eu vou observar o seguinte, ele me dá a resistência, que é 20 ohm, e ele me dá o meu U, a minha tensão, que é de 110 volts, tá? Mas ele não me dá a corrente elétrica. Então, eu vou ter que, primeiro passo, achar a corrente elétrica. Tranquilo? Lembrando que para eu achar aqui essa carga, olha, esse ΔT vai passar multiplicando, então eu vou dizer que a carga é a corrente elétrica vezes o tempo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos achar a primeira corrente elétrica. De novo aqui, ó, U igual a I. O meu U vale 110. Desculpa, aqui é 100, né? Bem aqui. Não atentei bem aqui, desculpa. Bem aqui é 100. Não, é 110. Bem aqui é 100. Pronto. Então, o meu U é 100 volts. A resistência é 20 vezes a corrente elétrica.
A resistência que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica vai ser 100 dividido por 20. Aí, ó, tomate, sobrou 10. 10 dividido por 2. Então, a minha corrente elétrica é igual a 5 amperes. Está aqui o valor da corrente elétrica. Só ajeitar aqui que formou foi um triângulo, não um quadradinho. Pronto, agora está mais bonitinho. Com isso, eu consigo achar o valor da carga. Então, agora, olha, carga vai ser igual à corrente elétrica que eu achei que é 5, vezes o meu tempo, que é 10. Né? Está bem aqui, ó. O tempo está dizendo bem aqui, ó, durante 10 horas. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, a minha carga vai ser igual a 5 vezes 10, 50 coulomb. A alternativa A de amor. Está aí, ó. Bem tranquilo, bem fácil, sem muito segredo. Vamos aí dar continuidade na nossa resolução. Desculpe. Um aquecedor doméstico tem uma potência de 10 watts, de 1000 watts, quando ligado a uma tomada de 220. Se esse mesmo aquecedor for ligado a uma tomada de 110 volts efetivos, a potência do aparelho em watts será... Então, olha só, vamos começar a ver bem aqui. Ele me dá uma potência, minha primeira potência, tá? Que vai ser ligada a uma tomada de 220 volts. Depois, ele me dá uma outra, ele quer saber uma outra potência que vai ser ligado a uma tomada de 110 volts, tá? Então, vamos tirar esses dados aí, ó. Vamos fazer assim. Potência 1 é igual a 1000 watts. Pronto. Tensão 1 é de 220 volts. Aí agora eu vou aqui, ó. P2 é o que ele quer saber. A potência 2 ele quer saber. Mas ele me dá a tensão 2, que vale 110 volts. Então vocês já de concordar comigo o seguinte. Ele diz que é um aquecedor, né? Ou seja, é um resistor. Ele está falando que é um aquecedor. Mas a gente sabe que o aquecedor, na verdade, é um resistor. Tranquilo? Então ele está te dando a potência e está te dando a tensão. Para que eu possa achar a potência, de novo, no P2 lá, eu preciso do valor dessa resistência. De quanto equivale essa resistência desse aquecedor. Tranquilo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer primeiro aqui. Para 1. Então, vai ser aqui, ó. Potência 1 vai ser igual a U ao quadrado, lembra lá da forma? Vou voltar bem aqui, ó, para vocês darem uma olhadinha, tá bem aqui de novo, ó. Lembrou aqui? Tá bem aqui, ó, a formulazinha. Então, potência é igual a U ao quadrado dividido pela resistência. Tá? Então, agora, quanto é que vale a potência? A potência 1 vale quanto? Vai valer 1000. Igual a tensão, que vale quanto? 220 ao quadrado sobre a resistência. Tranquilo? Esse R aqui, ó, presta atenção. Esse R aqui vai passar multiplicando, vai passar para cá, para o primeiro membro, e esse 1000 vai passar dividindo. Então, vai ficar 220 ao quadrado sobre 1000. Pessoal, eu estou fazendo bem devagar, bem didaticamente, que é para vocês verem passo a passo. Olha só, para facilitar a minha vida, o que é que eu vou fazer? Vai ficar assim, ó.
Eu sei que 220 ao quadrado é a mesma coisa que 220 vezes 220. Aí eu vou dividir por 1.000. Por que eu faço isso? Porque eu vou cortar esse zero, esse, com 2 zeros aqui de baixo. Entendido? Então vai ficar agora aqui, ó. A resistência vai ser igual a 22 vezes 22 dividido por 10. Tranquilo? Só para vocês terem um entendimento, mas quem puder fazer rápido, faça rápido, tranquilo? Então agora, olha só, 22 vezes 22, que é o que eu tenho lá em cima, vai ser exatamente a 484 dividido por quem? Por 10. Então, 22 vezes 22, 484. Agora, dividir por 10. Como é que eu vou fazer, professor, para dividir por 10? 10 não tem só um zero? Então, anda só uma casa com a vírgula. Tu vai pegar aqui, ó, 484 e vai andar com a vírgula para cá, ó. Vai meter a vírgula bem aqui. Então, ficou 48,4 ohm. Pronto. Achei o valor da resistência do chuveiro. Tranquilo? Essa resistência, como é do aquecedor, é a mesma resistência que eu vou utilizar quando a minha tensão for 110. É a mesma resistência, não vai mudar o valor. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Vamos achar aquilo que a questão está pedindo. Tá? Vamos achar aquilo que a questão está me pedindo. Então, olha só, de novo, potência 2 agora, ó, é igual a quem? A U ao quadrado sobre R. P2 vai ser igual a U agora é 110, só que é 110 ao quadrado, sobre quem? A resistência que a gente achou, que vale 48,4. Não dá para fazer aquela jogadinha lá, tá? Não dá para fazer aquela jogadinha lá de... como é que se diz? De fazer 110 vezes 110 para cortar com zeros embaixo, porque lá embaixo eu tenho 48,4. Mas o que é que eu posso fazer? Bom, professor, 110 vezes 110 vai dar quanto? Bom, eu sei que 11 vezes 11 vai dar 121. 11 vezes 11 vai dar 121. E eu vou acrescentar os dois zeros, ó. Beleza? Simples assim. 11 vezes 11, 121. Vai ter dois zeros, não é isso? Então eu acrescento os dois zeros do lado. Então fica 12.100 dividido por quem? Por 48,4. Onde o meu P2 vai ser igual 12.100 dividido por 48,4, eu já fiz esse cálculo, né? Vai dar exatamente 250 watts. Tá aqui, ó. Essa é a potência do aquecedor quando ele for submetido a uma tensão de 110. Tranquilo? Alternativa A de amor. Bem tranquilo, né? É uma situação bem fácil, não é difícil, não. Bem tranquilo da gente poder resolver. Queridos, lembrando vocês que o Enem está chegando, vocês estão com uma oportunidade de alcançar aquele objetivo de vocês, que é entrar na universidade, né? Então, o desafio veio mais uma vez, voltou para que possa ajudar vocês a realizar esse sonho. Isso é um projeto muito bom, um projeto antigo, mas que deu muito resultado. E é o que a gente procura fazer ainda hoje, fazer com que vocês alcancem o objetivo de entrar numa universidade, né? No curso que vocês tanto desejam. Olha só, essa quinta questão. Uma corrente se divide tomando dois caminhos paralelos. Aproveitar aqui que ela está falando de um assunto que vamos ver mais para frente, mas ela está dizendo que a corrente se divide tomando dois caminhos paralelos, cuja resistência vale 110. Sabendo-se que as intensidades de corrente elétricas nos dois caminhos são respectivos, olha só o que é que ele está me dizendo, respectivamente, então, 16 amperes e 4 amperes. Ele quer saber a resistência em cada um desses respectivos caminhos. Bom, aproveitando, eu já vou falar para vocês o seguinte, olha só. Ele diz que a corrente vai entrar, tá? Deixa eu ajeitar aqui.
Então, ele diz que a corrente está entrando aqui. E depois, quando chegar no determinado ponto, ela vai se dividir, procurando dois caminhos. Tranquilo? E ele vai encontrar as resistências deles aqui, ó. É isso que acontece. Então, está chegando aqui, vai encontrar as resistências. Pronto. Beleza. Então, a corrente entrou bem aqui. Que corrente foi essa? Foi a minha corrente total. Tranquilo? A corrente total entrou. Só que quando ela chega aqui nessa bifurcação, bem aqui, uma parte dela vai subir e a outra parte dela vem por aqui, por baixo. Aqui eu vou chamar de R1, resistência 1, e aqui o de resistência 2. O que é que ele me afirma? Ele me afirma que quando chega aqui, ó, quem é que está chegando aqui? Uma corrente elétrica de 16 amperes. E aqui embaixo vai passar uma corrente elétrica de 4 amperes. Bom, eu já começo a observar o seguinte, a corrente elétrica, já falando aqui de resistores paralelos, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, nós vamos ver a associação de resistores também. Nós vamos ver resistores em série e resistores em paralelos. Tranquilo? Mas de antemão já vou falar para vocês o seguinte, nos resistores em paralelo, a corrente quando ela chega num determinado momento e que ela se divide, mas quando ela chegar no final, a quantidade de corrente que entrou vai ser a mesma quantidade de corrente que vai sair. Então, a corrente total que vai sair vai ser a mesma quantidade de corrente total que entrou. Ou seja, ele está dizendo para mim aqui que a corrente total, que é esse cara aqui, ó, que entrou, vai ser quem? Vai ser a corrente 1 mais a corrente 2. Então, a minha corrente total vai ser igual à corrente 1, que ele disse que é 16, mais a corrente 2, que foi 4. Então, a minha corrente total vai ser igual a 16 mais 4, 20 amperes. Está aqui. Eu já sei quanto é que entrou de corrente. Tranquilo? Eu já sei quanto foi que entrou de corrente. Agora, ele quer saber o seguinte, a resistência, quanto é que vale a resistência em R1, aqui, ó, e quanto é que vale a resistência aqui em R2, tá? Mas ele me diz que tem uma resistência total aí, que a gente chama de resistência equivalente, que vale 10 ohms. Tranquilo? Essa resistência equivalente foi um cálculo feito entre essas duas resistências, entre R1 e R2, que a gente vai ver que lá em resistores paralelos, a maneira da gente achar. Tranquilo? Um detalhe que eu quero falar para vocês aqui, aproveitando logo esse gancho, é falar o seguinte, que aqui, ó, vai entrar uma tensão. Bem aqui vai entrar o que a gente chama de tensão. Uma tensão U qualquer. Tá bom? Pronto. Chegou aqui. O que é que eu quero que vocês entendam? Que nos resistores em paralelos, a tensão que vai passar para R1 e R2 é a mesma. Tá bom? A tensão em R1 tem o mesmo valor da tensão em R2. Então, isso significa dizer que quando eu achar o valor dessa tensão, vai servir tanto para R1 quanto para R2. Então, vamos lá. Vamos achar agora primeiro essa tensão. Então, U é igual a RI, onde o meu U vai ser igual à resistência equivalente, que foi 10, né, equivalente desse sistema, vezes a corrente. Que corrente é essa, professor? É a 16 ou é o 4? Não é nenhuma. É justamente a corrente total. É a corrente que entrou. E a corrente que entrou nós calculamos e deu quanto? 20. Então, a minha tensão agora vai ser 10 vezes 20, começa com Du e termina com 200. Olha que beleza, 200 volts. Está aqui o valor da minha tensão. Então, agora, professor, esses 200 volts, ele vai passar tanto em R1 quanto em R2? Sim, vai passar por lá. Agora fica mais fácil. Olha só, agora vamos calcular
Agora vamos só um momentinho. Só um momentinho que... Bom, probleminhas técnicos hoje. Vamos dar continuidade, mas ainda bem que nós estamos bem com suporte muito bom aqui dos nossos garotos, os meninos da tecnologia, são muito bons. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Olha só, eu achei a tensão que deu 200 volts, tranquilo? Agora eu vou ter que achar o valor de cada resistência. Então a gente vai fazer aqui, ó, para a resistência 1, tá? Para a resistência 1, eu vou utilizar a mesma fórmula, olha, U igual a R. Quanto é a tensão? Lembra que eu falei? A tensão é a mesma, tanto para um quanto para outro. A tensão que está entrando vai servir para R1 e para R2. Então, essa tensão é 200. A resistência 1 eu vou achar. E a corrente, professor, quem vai ser a corrente total? Não, é a corrente que está passando pelo resistor 1, que é justamente quanto? 16. Esse 16 aqui, que está multiplicando no segundo membro, vai passar para o primeiro dividindo. Então, olha só, R1 vai ser igual a quanto? A 200 dividido por 16. Aonde a minha resistência 1, 200 dividido por 16, vai dar exatamente 2,5 ohms. Olha só, já achei aqui, ó, pronto. Detalhe, uma coisa interessante, achei esse valor, quando eu olho para as alternativas, só tem uma alternativa que tem logo de início o R1 como 12,5. Então, automaticamente, eu já marcaria essa, tá? Já não ia mais perder tempo para calcular o R2, tá? Eu já sei que o R2 vale 50. Isso aí eu tenho certeza absoluta, mas vamos calcular aqui para a gente treinar para R2, de novo, U igual a R. A minha tensão continua sendo 200. A resistência eu quero achar, que é o meu R2, e a corrente agora é 4. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então fica 200 dividido por 4. R2 vai ser igual a 50 ohms. Está aí, ó. Aquilo que eu tinha falado com vocês, ó. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá bem fácil, né? E é assim que vai ser mais fácil ainda para vocês para resolver a questão, a prova do Enem. Beleza? Vamos dar continuidade aqui. Vamos resolver agora aqui a sexta questão. Presta atenção. Considere considere uma residência onde, em média, ficam ligadas 5 lâmpadas de 60 watts cada uma, num tempo de 4 horas por noite. Tranquilo? Então, o que é que ele está falando para mim? Ele está dizendo para mim que ele tem 5 lâmpadas, que ficam acesas durante 4 horas. E cada lâmpada dessa tem o quê? Uma potência de 60 watts. Beleza? Em um mês de 30 dias, ele está dizendo que em um mês de 30 dias, o custo da energia elétrica das 5 lâmpadas será... Aí ele te dá um dadozinho importante. Ele diz que 1 kWh equivale a 0,16 centavos de real. Tranquilo? Bom, já temos dados suficientes para a gente poder resolver essa questão. Primeiro passo, eu tenho que achar a potência total dessas lâmpadas. Eu sei que uma lâmpada tem uma potência de 60 watts, né? Uma lâmpada
60 watts. Então, como é que eu vou calcular? Então, a minha potência total vai ser quem? Vai ser o tempo vezes a quantidade de lâmpadas. Tranquilo? Vai ser o tempo vezes a quantidade de lâmpadas. Então, a minha potência total vai ser quem? Ao tempo, que é de 4 horas. Deixa eu apagar bem aqui. Vai ser quem? A minha potência unitária, não é isso? Vezes a quantidade de lâmpadas. Então, a minha potência unitária é 60, que cada uma tem 60 watts, e a quantidade de lâmpadas, que são 5. Então, a minha potência total vai ser 60 vezes 5, 300. 300 watts. Bom, eu posso logo aqui, pessoal, transformar isso para quilowatt, beleza? Então, 300 watts, eu posso dizer que essa minha potência total é a mesma coisa logo, olha, eu vou dividir por 1000, tá? Então, fica 0,3 kW. Tranquilo? Então, a minha potência total, que vai me interessar é essa aqui, kilowatt, tá bom? Que vai ser 0,3 kW. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui fazer o meu consumo diário. O consumo diário. Nesse meu consumo diário, quem que eu vou calcular, pessoal? Simples, eu vou ter que fazer isso aqui agora, ó. A minha energia diária vai ser igual à potência total diária vezes quem? Vezes o tempo. Tranquilo? Então, é a minha potência total das 5 lâmpadas, que deu 0,3, vezes a quantidade de tempo que cada uma ficou ligada, que foi 4 horas. Então, essa minha energia diária vai ser exatamente quem? 0,3 vezes 4. Essa minha energia diária vai ser 0,3 vezes 4, vai dar exatamente 1,2 kWh. Por que por kWh, professor? Porque já entrou agora o tempo, né? Então, por isso que já ficou 1,2 kWh. Achamos quem? A quantidade, né? A nossa energia diária. Agora, nós vamos partir para o nosso consumo mensal, tá? O nosso consumo mensal. Quando eu estou fazendo a questão do consumo mensal, de novo, olha, a energia, aqui foi, em vermelhinho está a energia diária, agora a energia mensal. Quem vai ser a energia mensal? Vai ser o consumo diário, a energia diária, vezes o tempo. Que tempo é esse? É o meu tempo de 30 dias. Bem aqui, ó. É o meu tempo de 30 dias. Que ele está dando aqui, ó, 30 dias. Então, olha só, a minha energia mensal agora vai ser quanto? A energia diária, que foi 1,2, vezes o tempo, que agora são 30 dias. 1,2 vezes 30 vai ser exatamente 36 kWh. Achei agora aqui, ó. Pronto. Com esse valor, agora eu já posso achar quanto é que eu vou gastar por mês. Ele diz para mim que 1 kWh vale quanto? 0,16 centavos. Então, eu vou pegar aqui, ó, simplesmente o meu custo, eu vou falar bem aqui, ó, custo mensal. Pronto, custo mensal. Esse custo mensal quem vai ser? Vai ser exatamente a energia mensal mais o valor de 1 kWh, tá? Então, quanto é a minha energia mensal? É 36 vezes o valor que vale 0,16. Fazendo essa multiplicaçãozinha, vai dar exatamente o meu custo, vai ser igual a R$ 5,76.
Olha só que beleza. Tá aqui. Isso é só para a gente treinar, pessoal. Claro que no Enem, 5,76, letra E de especial. Tranquilo? Então aí vocês têm que ter um entendimento que isso aqui é para a gente treinar, para a gente poder resolver, para a gente levar essas fórmulas na mente lá na hora da prova. Só que lá as questões vão ser bem mais simples. Ultimamente o Enem está principalmente na parte de física, as questões estão bem mais rápidas de ser resolvidas, não estão assim tão trabalhosas. Pelo menos até o ano passado, né? Aí agora a gente vai ver esse ano. Não é isso? Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha só, Enem de 2005 foi adaptado. Olha só, podemos estimar o consumo de energia elétrica de uma casa considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente, na mesma forma. A tabela fornece a potência e o tempo efetivo do uso diário de cada aparelho doméstico. Supondo que o mês tenha 30 dias, o custo de 1 kWh é de 0,4 centavos. O consumo de energia elétrica mensal. Olha, primeiro passo que a gente vai marcar isso bem aqui. Ele quer saber quem? O consumo de energia elétrica mensal da casa é de aproximadamente, tá? Ele te dá aqui, dizendo que 1 kWh corresponde a 0,4 centavos. Tá. Vamos começar a brincadeira, então. Já observo bem aqui que é os dados que eles estão me dando. Olha só, vou botar aqui. O ar-condicionado, 1,5 de potência em quilowatts e o tempo diário de 8 horas. Depois ele te dá o chuveiro elétrico, que vem aqui, ó, potência de 3,3 e é utilizado durante um tempo de 1,3 horas. Depois ele te dá aqui, ó, o freezer, que é uma potência de 0,2 e simplesmente leva o quê? 10 horas, né, sendo utilizado. Então vamos achar o consumo de cada um deles, tranquilo? Diário primeiro, depois que a gente achar o valor diário, a gente vai achar o mensal. Depois que a gente achar o valor mensal de cada um deles, nós vamos simplesmente somar e depois multiplicar pelo custo de 1 kWh para achar o valor mensal. Tá bom? Então vamos começar a brincadeira. Vamos lá começar a nossa brincadeira. Vamos começar primeiro para o ar. Vamos começar primeiro com o ar condicionado. Para o ar condicionado. Então ele diz o seguinte para mim, que ele tem uma potência de quanto? 1,5. E ele diz que o tempo é de exatamente quanto? 8 horas. Quilowatt-hora, né? Aqui, desculpa, quilowatts. Quilowatts e aqui 8 horas. Tá? Então a gente vai ver o consumo. Como é que eu vou calcular esse consumo, pessoal? Assim, ó. Vamos fazer aqui. Então, consumo diário. Quem vai ser? Vai ser 1,5 vezes a quantidade de horas, que é 8. Que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 12. Esse é o meu consumo. 12 o quê? Quilowatts horas. Só que eu tenho que achar o quê? O do mês. Então, o meu consumo mensal vai ser de quanto? Vai ser o 12, porque foi quanto foi utilizado agora, né? 1,5 era o diário. Agora, 12 foi o quanto é o tempo, o meu consumo mensal, vezes 30, tá? Que é a quantidade de dias. 12 vezes 30 vai dar 360 kWh. Pronto. Já achei o valor de quem? Do consumo mensal do ar-condicionado. Agora nós vamos achar o valor mensal de quem? Do chuveiro elétrico. Então, para o chuveiro elétrico.
Então, vamos lá. É a mesma situação. Vamos dar só uma agilizada, mas é a mesma situação. Vamos correr um pouquinho. Então, o meu consumo diário do chuveiro elétrico é quem? É 3,3 vezes a quantidade de hora, que é 1/3, ou seja, é 1/3. Resolvendo isso aqui, ó, 3,3 vezes 1 dá 3,3. Dividido por 3 vai dar exatamente 1,1 kWh. Acompanharam aí? Vamos lá de novo, olha. 3,3 multiplicado por 1 dá 3,3. Dividido por 3 vai dar 1,1 kWh. Agora nós vamos ver o nosso consumo mensal. O meu consumo mensal vai ser quem? Vai ser 1,1 kWh vezes 30, tá? Vezes 30, que vai dar quanto? Agora aqui, ó, 1,1 vezes 30 vai ser exatamente igual a 33 kWh. Beleza? Pronto, já achamos aqui do ar-condicionado. Aliás, desculpa, do chuveiro elétrico. Agora, vamos para o nosso último aparelho, que é o freezer. Para o freezer. Para o freezer. Mesma situação. Consumo diário vai ser quem do freezer? Vai ser 0,2 vezes a quantidade de hora, que é 10. O meu consumo diário vai ser quanto? 0,2 vezes 10 vai dar exatamente quanto? 2 kWh. Beleza? Só fiz andar com a vírgula, né? Tenho um zero, então ando uma casinha só. E o meu consumo mensal, professor? O consumo mensal vai ser isso aqui, ó. Vai ser o 2 vezes 30, que é a quantidade de dias que tem um mês. Então, 2 vezes 30, 60. Pronto. 60 é o quê? Quilowatts horas. Só isso, professor? Só isso. Já acabou? Não, não acabou. Agora nós vamos achar aqui, ó, o que ele está pedindo. Nós vamos achar, só fazer a soma desses 3 consumos, né? Que o meu consumo total, quem vai ser o meu consumo total? Vai ser 360 mais 33 mais 60. Tranquilo? Vai ser 360 mais 33 mais 60, onde o meu consumo total vai ser igual a 453 kWh. Agora sim, com esse valor que eu achei do consumo total dos 3 aparelhos, eu vou poder achar quanto é que eu vou gastar. Tranquilo? Então vamos lá. Quanto é que vai ser o meu consumo de energia agora aí, ó? Consumo. Quanto é que eu vou gastar? Vai ser simplesmente isso aqui. Tu vai pegar aqui, olha, o teu consumo de energia vai ser quem? Quanto é que eu vou gastar? Tu vai pegar o 453 e vai multiplicar pelo valor do quilowatt-hora, que vale 0,4. Fazendo essa multiplicação, o teu consumo, 453 vezes 1 vezes 0,4 vai dar 1,8, desculpa, vai dar 181,2 aproximadamente. Esse é o valor, tá? Que a gente vai ter. Então, alternativa C, aproximadamente. Beleza? Bom, pessoal, tá bem tranquilo, né? Não tá só exercício, exercitando, que é essa que eu gosto de fazer. Um pouquinho de teoria em cima dos exercícios e buscando mais teorias. Vamos lá. Vamos para a questão de número 8. O choque elétrico é uma sensação provocada pela passagem de corrente elétrica pelo corpo. As consequências de um choque vão desde um simples susto até a morte. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Como assim depende? É o seguinte, quanto maior for a resistência, menor será a quantidade de corrente que vai passar por lá. Entendido?
Então, se a resistência é muito grande, então por lá vai passar pouca corrente elétrica. Então, está diminuindo a resistência. Ah, tem um outro lado que a resistência é menor. Então, por lá vai passar maior quantidade de corrente. Tranquilo? Continuando. A circulação das cargas elétricas depende da resistência do material. Para o corpo humano, essa resistência varia, olha só, varia de 1000 ohms pela pele molhada e 100.000 ohms quando a pele está seca. Então, ele está dizendo que 1000 ohms quando a pele está molhada e 100.000 ohms quando a pele está seca. Então, vamos colocar esses dados bem aqui, ó. Resistência, vamos colocar o Szinho de seca, aliás, de molhada primeiro, né? Resistência de molhada, vai ser quanto? 1000. Resistência quando está seca, o corpo humano, 100.000. Pronto. Qual a intensidade máxima de corrente elétrica que passou pelo corpo? É o que ele quer saber. Corrente elétrica. Quanto é que foi que passou por esse corpo? Olha, nós temos algumas situações que a gente vai ter que ver aqui, tá bom? Eu sei que a corrente aqui eu posso achar através de U igual a R. Pronto. Beleza? Eu sei que o U é igual a R. Ele me dá a voltagem? Dá. Ele diz que a voltagem vale quanto? 120 volts. Tá bem aqui, ó. 120 volts. Essa é a minha voltagem. Então, vamos colocar logo aqui que a minha voltagem, meu U, vale 120 volts. Então, vamos começar a resolver. U, 120. A resistência. Que resistência eu vou usar? Bom, qual a intensidade máxima da corrente elétrica que passou pelo corpo? Professor, mas qual é que eu uso? A resistência da pele molhada ou a resistência quando a pele está seca? A questão está te dizendo, bem aqui, ó, uma pessoa descalça lavando sua casa com água molhou os pés. Pronto, então eu já sei que essa resistência é quando a pessoa está com a pele molhada. Então a pele molhada é quanto? Em 1000. Então a pele molhada é 1000, simples assim. Então a 1000, deixa eu ajeitar, botar na mesma cor, 1000 vezes a corrente elétrica que eu quero achar. Esse 1000 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então a corrente elétrica vai ser igual a 120 sobre 1000. Olha, queridos, presta atenção numa coisa que eu vou falar, vou parar bem aqui. Quando a gente começa a resolver essas questões, de uma certa maneira, a gente tem que dar uma olhadinha de vez em quando para as alternativas. Por quê? Porque quando eu olho para as alternativas, ela vai me direcionando como é que ela quer a resposta, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, eu posso cortar esse 0 do 120 com o 0 do 1000. Então vai ficar 12 sobre 100. Que quando eu fizer a divisão, vai dar 0,12. Tranquilo? Só que se eu observar, não tem 0,12 na resposta. Né? Tem 1,2 MA, tem 120 MA, tem 8,3 A, tem 833 A e 120 KA. Bom, aí eu tenho que lembrar algumas coisas. Lembra lá que eu já falei para vocês, por exemplo, que o K ele vale 10 à terceira, que é a mesma coisa que 1000. Beleza? Tranquilo? Mas eu disse também para vocês que o milho, por exemplo, ele vale 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 0,001. Tranquilo até aí? Então, com essas informações, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo que eu posso fazer isso aqui. Corrente elétrica vai ser igual a 120 sobre... Esse 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a quanto? A menos, aliás, a 10 elevado a terceira, porque 1000 é um K, e o K vale quanto? 1000, então 1000 é igual a 10 à terceira. Aquilo que eu falei para vocês quando eu estava dando aula de matemática e disse sobre potência, lembra que quando eu subia a potência, eu mudava o sinal do expoente? Mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó.
Mesma coisa a gente vai fazer aqui. I vai ser igual a 120 vezes esse 10 à terceira está dividindo, eu vou subir multiplicando ele, só que invertendo o sinal do expoente. O expoente é 3 positivo, ele vai subir menos 3. Tranquilo? Então, a minha corrente vai ser igual a 120 vezes... Professor, não pode ficar aí 120 vezes 10 a menos 3, porque o 120 é maior que 10. Beleza. Só que aí, ó, aqui, ó, quem é 10 a menos 3? É o meu Mzinho aqui, ó. Então, fica 120 miliampere. Alternativa B. Ó, bem simples, tá? Isso aí é difícil? Não, mas aí o aluno ele tem que ter essa esperteza, né, de fazer esses jogos com a matemática, de buscar a questão da matemática para resolver. Tranquilo? Queridos, ainda faltou uma, mas essa aqui a gente vai resolver em outro momento. Tranquilo? Se vocês quiserem resolver, ela é bem simples também, só que aquela vai envolver aqui, vou botar aqui para vocês, que a resistência, essa aqui é pura segunda lei de Ohm, tá? Resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Através dessa fórmula, vocês vão achar o valor de cada resistência e fazer a comparação, quem é maior que quem, para poder marcar a alternativa correta. Tranquilo? Então, olha só. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês sempre, tá? Até a próxima. Tamo junto sempre. Deus abençoe.